Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos adentrar em uma reflexão profunda, desafiadora e polêmica pelas páginas sagradas da Bíblia, buscando compreender a essência da ética e da moralidade segundo os olhos de Deus. Esta não é uma reflexão comum, é um mergulho intenso nas verdades divinas que moldam nossa fé e guiam nossos passos. Vamos iniciar esta reflexão com uma passagem poderosa e arrebatadora, que ecoa como um trovão em nossos corações. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, o apóstolo Paulo nos confronta com uma advertência séria e reveladora. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Este texto é um alerta urgente e claro sobre os perigos da injustiça e como ela pode nos afastar da herança gloriosa que Deus nos prometeu. A cada palavra, sentimos o peso da responsabilidade que recai sobre nós como filhos e filhas de Deus, chamados a viver uma vida de santidade e retidão. Prepare-se para esta reflexão que não só iluminará as profundezas de sua alma, mas também desafiará cada um de nós a olhar para dentro de nossos corações e buscar a transformação verdadeira. Este é um chamado para despertar, para renovar nosso compromisso com a pureza e para abraçar a graça que Deus oferece a todos que se arrependem e se voltam para Ele. Vamos juntos, com coragem e fé, descobrir os segredos das Escrituras e emergir mais fortes e mais próximos do coração de Deus. Antes de começar com o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir seu apoio ao nosso canal. Viva sua melhor versão ao lado de Deus. Sua inscrição é um sinal valioso de que estamos no caminho certo. Ela é extremamente importante para nós, pois com cada nova inscrição, nossa mensagem tem a chance de alcançar e ajudar ainda mais pessoas. Então, por favor, considere se inscrever e junte-se a nós. Vamos começar? Vamos lá! A advertência do apóstolo Paulo é contundente e nos faz refletir sobre nossas escolhas e comportamentos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma chamada à consciência e à mudança. Ela nos lembra que a vida cristã não é apenas uma questão de crença, mas também de prática. Paulo lista diversos tipos de comportamentos que não são condizentes com a vida no reino de Deus. Esses incluem devassidão, comportamento imoral e promíscuo, idolatria, adoração de ídolos ou coisas materiais em detrimento do verdadeiro Deus, adultério, relações sexuais fora do casamento, efeminados, referência a comportamentos contrários à masculinidade, sodomitas, referência a práticas homossexuais, ladrões, aqueles que roubam e desrespeitam a propriedade alheia, avarentos, pessoas excessivamente apegadas ao dinheiro e bens materiais, bêbados, consumidores habituais de álcool em excesso, maldizentes, aqueles que falam mal dos outros, roubadores, pessoas que praticam roubo e injustiça. Vamos refletir sobre essas palavras e considerar o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. A Bíblia é um guia para a vida, e é importante examinarmos suas orientações com atenção. Vamos refletir o que a palavra de Deus fala sobre homossexualidade. Vamos abordar um tema sensível, mas essencial à luz da fé cristã, a homossexualidade. Em nossa busca pela verdade revelada nas Escrituras, encontramos passagens que tratam desta questão com clareza e seriedade. Em Levítico 18, 22, lemos: "E não te deitarás com homem, como se fosse mulher, é abominação." Esta mesma advertência é reiterada em Levítico 20, 13, que declara as consequências desta prática. Mas não para por aí. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, 26, 27, reforça este ensinamento ao descrever as consequências de se afastar dos caminhos de Deus, em pelo que Deus os entregou a paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Estas passagens não são apenas textos antigos, mas refletem a visão bíblica sobre a santidade e o propósito divino para a sexualidade humana. Vamos analisar esses 3 versículos como ele era tratado na época. Levítico 18, 22. Nesse versículo, Deus proíbe explicitamente deitar-se com um homem como se fosse com uma mulher. A palavra
Abominação é usada para enfatizar a gravidade dessa prática. Imagine um cenário em que um homem israelita desobedece essa lei. Ele escolhe ignorar a proibição e se envolve em relações homossexuais. Na sociedade da época, isso seria considerado uma violação séria das normas divinas e morais. Essa passagem está inserida no contexto mais amplo do Código Legal dado por Deus aos israelitas. Ela faz parte das leis que visam manter a pureza, a moralidade e a santidade do povo. Levítico 20:13. Aqui, a proibição é reiterada com uma penalidade severa. E se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos praticaram abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Imagine um tribunal israelita aplicando essa lei. Os transgressores seriam condenados à morte. Essa punição reflete a seriedade com que a sociedade da época via a homossexualidade. Romanos 1:26-27. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também aborda a questão da homossexualidade. Ele escreve que, como consequência da rejeição de Deus, algumas pessoas se entregaram a paixões infames. Imagine Paulo observando a sociedade romana. Ele vê mulheres e homens abandonando o que é natural e se envolvendo em relações homossexuais. Ele considera isso como uma inversão do que Deus estabeleceu como ordem natural. Adentrando em um tema que ecoa profundamente em nossos tempos, encontramos a sensualidade. A Bíblia, nossa fonte eterna de sabedoria, aborda esse assunto com clareza e relevância. Vamos refletir mais a fundo. A sensualidade refere-se à busca intensa e desenfreada por prazeres físicos e sensuais. Ela envolve a entrega completa aos sentidos, como o tato, o paladar, a visão e o olfato. Essa busca pode manifestar-se em comportamentos relacionados à sexualidade, mas também abrange outras experiências sensoriais, como apreciar uma refeição saborosa, um toque suave ou uma paisagem deslumbrante. A sensualidade muitas vezes exclui a dimensão espiritual e emocional. Ela foca apenas no prazer imediato, sem considerar valores mais profundos ou conexões significativas. Quando nos entregamos à sensualidade de forma desequilibrada, podemos negligenciar nossa alma e nossa espiritualidade. Origem da palavra: sensualidade. A palavra grega traduzida como insensualidade era chamada de azeugeia. Ela carrega o peso de conduta ultrajante, chocante para a decência pública. Na cultura grega antiga, a zeugeia era associada a excessos, indulgências e falta de autocontrole. A advertência sobre a pureza sexual não é apenas um alerta, mas um chamado à consciência espiritual. Nossos corpos são mais do que meros recipientes físicos, são templos sagrados. O Espírito Santo habita em nós, tornando nossos corpos um lugar de comunhão com Deus. Cada ação e escolha que fazemos em relação ao nosso corpo deve refletir essa verdade suprema, as consequências espirituais. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos adverte sobre as consequências espirituais de nossos pensamentos e intenções. Em Mateus 5:28, ele declara: "Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração." Essa afirmação vai além do comportamento externo. Ela nos lembra que Deus sonda nossos corações e conhece nossas intenções mais profundas. Vivemos em uma era que frequentemente celebra a exposição provocativa do corpo. A cultura contemporânea promove a sensualidade e o exibicionismo como formas de expressão e liberdade. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a adotar uma postura contracultural. Devemos promover dignidade, respeito e santidade em nossas vidas, mesmo quando isso significa nadar contra a maré, refletindo a luz de Cristo. Não é uma tarefa fácil permanecer fiel a esses princípios em um mundo que muitas vezes valoriza o oposto. No entanto, é nosso dever como cristãos refletir a luz de Cristo em nossas ações e decisões. Agora exploremos um tema de extrema seriedade e profundidade: o adultério. Este pecado não apenas fere a alma, mas também destrói vidas, famílias e a relação de aliança que Deus abençoou. O adultério traz consequências devastadoras tanto espirituais quanto emocionais, e a Bíblia nos alerta claramente sobre sua gravidade. Em Provérbios 6:32, a Escritura é contundente: "E o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz." Aqui, vemos não apenas um aviso sobre a insensatez desse ato, mas também uma revelação de suas consequências profundas e dolorosas.
O adultério é um ataque direto contra a própria essência do ser, um veneno que corrói a alma. Jesus, em sua sabedoria infinita, eleva ainda mais a discussão. Em Mateus 5, 27 e 28, ele nos diz: "E ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela." Com estas palavras, Jesus expande a definição tradicional de adultério para incluir também as intenções do coração, nos chamando a uma pureza que transcende ações externas e penetra os recessos mais profundos de nossos pensamentos e desejos. Este ensinamento nos desafia a manter a pureza de pensamento e a fidelidade em nossos relacionamentos. Somos chamados a uma vida de integridade, onde nossas ações e pensamentos estão em harmonia com a vontade divina. A fidelidade não é apenas um ato físico, mas um estado de espírito, uma devoção completa e sincera ao nosso cônjuge e, acima de tudo, a Deus. Num mundo onde a infidelidade é muitas vezes trivializada e até incentivada, nossa fé nos chama a ser diferentes. Devemos cultivar um coração puro, evitando até mesmo os desejos impuros que podem levar ao pecado. É um caminho desafiador, mas é o caminho da verdadeira paz e satisfação, conforme desenhado por nosso Criador. Lembremos que, mesmo quando caímos, há esperança. A mensagem central do Evangelho é de arrependimento e restauração. Se nos voltarmos para Cristo com o coração contrito, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Através de sua graça, podemos encontrar a força para resistir às tentações e viver vidas que honrem a Deus. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de fidelidade e pureza. Que possamos inspirar outros a buscarem a santidade em seus relacionamentos, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. E que, em meio às lutas, nunca percamos de vista a esperança e a redenção que encontramos em Jesus, nosso Salvador e Redentor. Vamos falar de um tema de profunda seriedade: a fornicação. Este termo refere-se à prática de relações sexuais fora do casamento, algo que a Bíblia aborda com clareza e severidade. Em 1 Coríntios 7:2, o apóstolo Paulo instrui os cristãos sobre a importância da pureza sexual dentro da comunidade. Aqui, vemos não apenas um conselho, mas um imperativo divino para honrar o corpo como templo do Espírito Santo. A Escritura nos ensina que o sexo foi criado por Deus como uma expressão sagrada de amor e intimidade dentro do casamento. Hebreus 13:4. Fugir desses limites estabelecidos por Deus é desonrar sua santidade e o propósito sublime que Ele reservou para essa união. A fornicação não é apenas uma transgressão moral, mas também uma negação do plano divino para nossa felicidade e plenitude espiritual. Agora, abordamos um tema sensível e muitas vezes mal compreendido: a masturbação. Embora a Bíblia não trate diretamente desse assunto, os princípios de pureza e controle pessoal são fundamentais para a nossa vida espiritual. Em 1 Tessalonicenses 4:3-4, somos chamados a viver em santificação, honrando não apenas a Deus, mas também nosso próprio corpo. A prática da masturbação pode levar a fantasias sexuais e autoindulgência, contradizendo os ensinamentos de Jesus em Mateus 5:28, onde ele adverte sobre as intenções impuras do coração. Deus nos chama a viver em pureza e a controlar nossos pensamentos, pois Ele deseja que nossas vidas sejam um reflexo de sua santidade e graça. Em meio às tentações e lutas pessoais, nunca esqueçamos que a graça de Deus é abundante. Se cairmos, Ele está pronto para nos perdoar e nos restaurar. A jornada para viver em pureza pode ser desafiadora, mas com a ajuda de Deus e o apoio da comunidade cristã, podemos encontrar força para resistir às tentações e viver vidas que honram a Ele. A prostituição é uma sombra persistente que assombra muitas vidas. Imagine um jovem, de coração angustiado, diante da cruel escolha entre ceder à tentação de vender seu corpo para sustentar sua família ou enfrentar a privação. Ele se vê numa encruzilhada onde a fome econômica compete com a fome de preservar sua própria integridade e valores morais. Essa luta não é apenas uma batalha de sobrevivência física, mas um embate pela alma, onde as consequências éticas e emocionais se entrelaçam dolorosamente. No cotidiano, vemos histórias como essa se desdobrarem silenciosamente, onde a dignidade humana é comprometida em troca de necessidades básicas não atendidas. O jovem enfrenta dilemas éticos profundos, lutando para manter sua autoestima enquanto tenta encontrar uma saída honrosa para a difícil situação em que se encontra. É um lembrete poderoso de como a pobreza e a desigualdade podem empurrar os vulneráveis para caminhos sem saída,
testando seus limites morais e espirituais. Neste cenário sombrio, a luz da graça e da misericórdia divina brilha como uma promessa de esperança. A Igreja, em seu papel de acolher e orientar, oferece caminhos de restauração e perdão, buscando não apenas resgatar vidas, mas também transformar realidades. A luta contra a prostituição não é apenas uma batalha social, mas um chamado para restaurar a dignidade e a esperança daqueles que perderam o rumo. 1 Coríntios 6, 18, 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Hebreus 13, 4. Indigno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esses versículos nos lembram da importância de preservar a santidade do nosso corpo e honrar o plano de Deus para a sexualidade humana. No centro da fé cristã está a promessa de esperança em Jesus Cristo. Em 1 João 9, somos assegurados de que, ao confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Esta verdade é a âncora que sustenta nossa jornada espiritual, oferecendo-nos a oportunidade contínua de reconciliação e renovação. A transformação espiritual começa com uma decisão pessoal e contínua de não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, como nos exorta Romanos 12, 1, 2. Esta renovação não é apenas uma mudança superficial, mas uma jornada profunda em direção à santidade, refletindo a imagem de Cristo em nosso caráter e ações. A santidade não é um objetivo distante, mas um compromisso diário de vivermos em conformidade com os ensinamentos de Deus. Hebreus 12, 14 nos lembra que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso requer buscar relacionamentos autênticos com outros crentes, participar de estudos bíblicos que nos fortaleçam espiritualmente e praticar ações que reflitam o amor e a justiça de Deus em nossa comunidade. Ao finalizar, convido a todos a se dedicarem ainda mais à sua jornada espiritual. Que cada um de nós possa viver de maneira que honre a Deus em tudo o que fazemos, buscando sempre nos aproximar dele e agir como canais de sua paz e graça no mundo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco enquanto continuamos juntos nesta caminhada de fé, esperança e amor. Amém. Se você gostou da mensagem e gostaria da continuação deste vídeo, deixe um comentário, assim saberei que vocês se interessaram sobre o assunto. Se não é um inscrito do canal, junte-se a nós. Aqui, você encontrará conteúdos que edificam sua vida espiritual e pessoal. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.